A principal pauta da semana na política foi meio ambiente. Fogo no Pantanal, desmatamento na Amazônia, a abertura oficial da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, cujo tema também foi meio ambiente, e o início de articulações na Câmara dos Deputados para a deliberação de projetos de regularização e crédito fundiário. Desde o ano passado, quando o Brasil bateu o recorde de desmatamento, o governo federal começou a sofrer pressão, inclusive do agronegócio, para tomar medidas efetivas de combate aos crimes ambientais. Para discutir essa tão importante pauta, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira. Ele está no seu terceiro mandato de deputado federal, foi vice-prefeito e prefeito de Osório, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Estado no Rio Grande do Sul e hoje é uma das principais vozes na política em defesa do agronegócio. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado pela sua participação no nosso Análise dos Fatos. Olha, Gilvander, um prazer é sempre meu poder conversar com vocês e essas janelas que se abrem para nós conversar com a sociedade de modo geral permite, no mínimo, que se reponha a verdade dos fatos, né? Todas essas questões ambientais que nós trabalhamos agora deveriam estar na pauta da sustentabilidade. O peso para discutir esses temas do social, o ambiental e o econômico tem que estar na mesma dimensão. Quando nós forçamos a questão ambiental, nós queremos fazer o discurso ambiental contra alguém. E a questão de preservação ambiental não é contra ninguém, é de interesse geral da sociedade. Quando tu trata de desmatamento e queimadas, e eu vi na tua narrativa inicial, houve um desmatamento X muito maior do que todos os tempos. Isso não é verdade, não houve. Houve notícias com relação a isso. Outros tempos do nosso país, em outros tempos, teve queimadas, desmatamento com maior volume do que houve o ano passado. Acontece que acentuar esta pauta e sublinhá-la tem um endereço claro, tem que ferir o atual governo. Quando se queima a mata de maneira ilegal, se comete um crime. E o caso é de polícia. O agro brasileiro é frontalmente contrário ao desmatamento ilegal por qualquer manejo, por fogo, por derrubada, por venda de madeira, por tudo. Nós somos contrários a isso. Aliás, o que mais queremos é a legalização completa da Amazônia. Nós queremos saber onde é que está o garimpo, se ele é permitido ambientalmente, se ele cumpre a legislação e a exigência trabalhista, se ele tem todas as regulações necessárias, se o que ele produz paga tributo e que origem tem isso para quem foi vendido. Nós queremos a legalização do manejo de madeiras, a madeira legalizada, com nota, com origem no manejo, estabelecer qual é o manejo possível e deixar claro isso. Um metro cúbico de madeira com nota é R$570, o metro cúbico de madeira sem nota é 150. E aí, quando nós vamos ver quem é o comprador da madeira ilegal, é exatamente o patrocinador da ONG, do país de origem, que patrocina a desordem e faz o discurso como se o Brasil fosse o vândalo da destruição ambiental. Quem compra os minérios nos garimpos? Quem é que compra essa madeira naqueles navios, naquelas chatas que passam nos rios da Amazônia? Para onde elas vão? Quem é que compra tudo isso? Há pouco tempo, por exemplo, nós tínhamos um presidente da República hostilizado na Noruega e logo depois descobrimos um túnel que joga todo o resíduo do garimpo no rio absolutamente poluído e a origem é exatamente deste país. Então a gente precisa tirar disso a contaminação, o cinismo, a vontade de ferir alguém com o discurso ambiental. A agricultura, eu digo sempre, se o agricultor não respeita o meio ambiente, ele não é agricultor. E se o ambientalista não respeita o agricultor, ele não é ambientalista, ele é um ambientaloide, é um cidadão que se utiliza dessa narrativa para ferir alguém. A Frente Parlamentar da Agricultura diz com absoluta clareza, o país, o Brasil, deveria ter selo verde nos produtos alimentícios fornecidos para a nossa população e para as exportações.
Nós temos 66% do território preservado. Grande maioria dessas áreas são terras férteis, em que nenhum outro país ninguém preservou. Nós preservamos terra fértil. Aliás, em propriedades pequenas, nós temos 20% de área preservada, sem pagar um só centavo ao produtor. Mas certamente teremos condição de regular a questão do crédito carbono, vamos ter condição de fazer valer essa tese. Agora, o que não podemos, de jeito nenhum, é omitir a verdade com relação àquilo que realmente precisamos melhorar e ser ingênuo, capaz de imaginar que aqueles que nos agridem têm apenas interesse ambiental. Eles têm também interesse comercial de mercado. Aliás, esta relação internacional é um corpo multilateral, que cada face, em cada momento, representa um interesse específico. É preciso ter resiliência, capacidade de responder, não precisa ser reativo, pode apenas reestabelecer a verdade. Se falarem a verdade sobre o nosso país, nós certamente teremos a possibilidade de vender nossos produtos com selo verde para qualquer outro lugar do mundo. Mas isto colocaria preços muito mais competitivos nos nossos produtos. E certamente os nossos concorrentes não vão gostar dessa tese. Vamos à análise dos fatos. Durante a semana, as manchetes dos principais jornais do Brasil destacaram a situação de fogo no Pantanal. Na semana passada também foi destaque a questão do desmatamento na floresta amazônica. Presidente Alceu Moreira, fogo no Pantanal e desmatamento nada tem a ver com agronegócio, não é? Com certeza não, mas nós todos temos responsabilidade sobre isso. Então a gente precisa aprender a tratar desses temas sem nunca querer tratar isso na terceira pessoa. A culpa é do outro. Não, há possibilidade de fazer isto. No caso do Mato Grosso, aquele capim, se nós tivéssemos manejo de animais, de gado nesta terra, nós não teríamos aquela quantidade daquele colchão de palha seca que com qualquer faísca incendeia o processo todo. Tá? Basta ter o manejo correto. Não atrapalha o solo, não prejudica absolutamente nada, mas tem condição de fazer o controle. O fato de achar que aquilo tem que ficar absolutamente preservado cria um colchão de palha seca gigantesco com incentivo a, num período seco como esse, qualquer coisa dá motivo para isso. A gente pode dizer o seguinte, olha, quem é o responsável por isto? Olha, em alguns lugares a queimada é criminosa. Por que motivo? Porque a terra é fértil e todo mundo sabe que a queimada no Mato Grosso, logo depois do tempo de chuva, vem uma pastagem da melhor qualidade e a pessoa vai se beneficiar com isto. Ah, mas esses são só esses? Não. Os índios fazem manejo de solo por fogo, é tradicional, cultural isto. Quase sempre eles têm acero, né, que é o limite de terra nua, onde o fogo não passa para o outro lado. Quando tem vento e palha muito seca, uma faísca que cai para o outro lado fica no incêndio sem controle. Mas então são os índios culpados? Claro que não, eles são parte do processo. Ah, mas tem um produtor tradicional? Com certeza sim. O cidadão tem 1.000 hectares de terra, ele só pode plantar 200. Ele tem direito a fazer manejo de 200 hectares, está no Código Florestal. Se ele fizer isso e quiser fazer controle, ele vai precisar se utilizar do fogo para poder fazer isso. Se ele derruba a mata em 200 hectares, como é que ele faz? Ele usa fogo. E será que ele tem controle sobre isso? Em alguns casos, absolutamente certo. Tem. Outros não, porque a palha está muito seca. Tá? Um toco de cigarro, um relâmpago, tá? Qualquer coisa é motivo para poder incendiar aquele processo todo. Agora, dizer o seguinte... Tem que ter obrigatoriamente um culpado. E falar disso, do Mato Grosso, olhando para o governo como se ele fosse o culpado de tudo isso, então certamente o governo Bolsonaro também é responsável pela queimada da Califórnia. Porque lá também, com todos os controles, com todo o recurso disponível, com toda a tecnologia disponível, ainda assim está queimando casas e matando pessoas. Austrália também, Portugal também. Né? Tem em todos os lugares. Então, pessoal, se tu tem um problema natural, quer dizer, a natureza deu para nós um período de longa seca, tá? Uma terra fértil com uma palhada enorme, que não teve manejo adequado, muitas vezes por impedimento de natureza ambiental, por urbanoide, pessoas que jamais teve contato com a terra, mas que se vale da lei para criminalizar o que fosse o manejo correto.
E isso permite que nós tenhamos aquele combustível para queimar toda a Amazônia, para queimar o Mato Grosso. Tá? Bom, no meio disso nós temos toda sorte. Tem o incêndio criminoso, tem o incêndio ocasional, tem o incêndio natural, tem o incêndio por a falta de controle e manejo, tem tudo isso no processo. Tá? É verdade. Ah, bom, mas é possível fazer um rastreamento? Olha, meu irmãozinho, vamos fazer o seguinte, nós estamos numa cidade, tá, que as pessoas têm CPF, têm endereço, moram no apartamento tal, número tal, assim, assim, e ainda assim há um crime na cidade e a polícia tem uma dificuldade imensa para localizar quem é o criminoso. Aí tu pega uma área como a Amazônia ou o Mato Grosso, com aqueles milhões e milhões de hectares, num canto qualquer, numa lavoura daquela, alguém com um palito de fósforo na mão, um isqueiro, bota fogo na palha. E tu quer que nós achemos quem é o culpado. Ele tem que estar lá e alguém tinha que ter uma câmera para filmá-lo. Não, é impossível, pessoal, é impossível. O que nós precisamos fazer é regularização fundiária. Dar a terra para quem é seu dono, independente do tamanho, quem não é grileiro, quem quer trabalhar na terra. Para que ele, que é o produtor rural mais próximo, zele pela sua terra e pela questão ambiental. Isso é uma questão de pertencimento, uma questão de conscientização das pessoas. O que mais o país precisa fazer é conscientizar as pessoas de que essas queimadas, esses danos ambientais, estarão todos pagos pela sociedade na depreciação dos produtos que nós produzimos para vender para o mundo. Então a gente não pode controlar o que é incontrolável, mas tem que fazer tudo o que é possível ser feito para merecer a consideração e o respeito ambiental da nossa população brasileira e do restante do mundo. Deputado, esse discurso de culpar terceiros, de encontrar culpados, e essa guerra que é alimentada diariamente entre produção de alimentos e preservação ambiental, do meu ponto de vista, ela tem um interesse comercial por trás disso. Um dos interesses. Como eu disse, isso é um corpo multilateral. Imagine o seguinte, tá? Nós temos uma crítica ambiental com relação ao Brasil. A origem da crítica é na Alemanha. Vai a fundo ver qual é a fonte, vai perceber o seguinte, olha, esta crítica tem origem científica. Um cientista baseou-se numa teoria ou numa verdade e fez uma denúncia. Quem tem que responder isto? Os pesquisadores científicos, cientistas brasileiros, que imediatamente têm que se mover e ir lá e fazer a resposta para repor a verdade, sem fazer essa questão reativa, de querer colocar culpado, hostilizar, criar atritos. Não é esse o nosso papel. Tá? Tem que ser resiliente, absolutamente educado, chegar lá e tratar disso para repor a verdade, até para a questão de respeito. Mas a questão pode ser jornalística. Um jornalista quis passar para a opinião pública para que quando o cidadão fosse botar a mão na prateleira do mercado para pegar um produto para consumir, ele visse que o produto é brasileiro, ele não compra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem interesse que os países dele continuem vendendo. Ele quer restringir o mercado para nós. Tá? Esse é o motivo? Pode ser? É o único? Não, pode ter outros. Tá? Mas é jornalístico. Então vamos lá, ver a fonte de natureza jornalística e fazer uma resposta de tal maneira que a população interessada possa ter acesso à verdade sobre os fatos. Ah, não, a relação é comercial. Comercial, quer dizer, o cidadão está querendo preservar seus mercados. Olha, não tem nada mais normal do que isso. Imagina, se nós entrar com a carne bovina brasileira hoje na Irlanda, eles não vendem 1 quilo mais de carne. O custo de produção deles é quase 4 vezes o nosso. Quase 4. Tá? Pegar uma carne, uma nossa, com a maciez da nossa carne, tá? Pega uma carne de Angus, por exemplo, e vai lá na Irlanda e entrega para eles essa carne. Por 1/3 do preço, quebra o cara. E tu quer que ele fique louco de feliz que o Brasil está chegando no acordo do Mercosul. Não! Ele vai dizer que o acordo tem problema, que não pode isso, não sei o quê. E se ele entrar no acordo do Mercosul, ele vai querer que nos 10 anos do acordo, ele esteja no 10º para ter que pegar a carne brasileira. Isso não é Olimpíada, é competição de mercado, é normal. Quem mais fala mal da China? Os Estados Unidos. E quem mais vende e compra da China? Os Estados Unidos. Tá? Isso, pessoal, é uma pessoa perceber o seguinte, é um mercado. O mercado, ele pode ser concorrente, parceiro, solidário, tá? E adversário, no mesmo território. Depende do produto e o interesse específico. Tem um produto que nós e os Estados Unidos queremos vender para a Índia. Temos total interesse. Tem outro produto que nós estamos brigando para ver quem vende para a China.
Tá? É um interesse específico, é negociar isso. Tem que sair dessa ronha de querer tratar tudo de maneira rasa e achar que tudo é terra arrasada e que dá simplesmente para ficar xingando as pessoas disso, daquilo, coisa parecida. Não. Comunicação e imagem, neste caso, tem que ter origem para a fonte, tá? E respondê-la com o peso, o tom da palavra, o texto e o número correto, de tal maneira que a verdade seja reposta no tempo certo. Nesse caso, o lapso temporal é importante. Responder imediatamente tem uma grande função. Responder tardiamente é quase como se não tivesse feito nada. Os acordos comerciais nascem aí. Esse é o objetivo dos acordos, acabar com essas guerras entre países, essa guerra comercial, não é isso? Os acordos comerciais, pessoal, sempre é assim. Quando tu vai fazer um acordo comercial como que nós estamos fazendo da Comunidade Europeia e o Mercosul, tu está dizendo o seguinte, de lá para cá eles estão dizendo para nós o seguinte, olha, nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que deixar uma cadeira aqui nessa mesa para os países do Mercosul, porque nós precisamos ter segurança alimentar. E por mais que nós tenhamos tecnologia da computação quântica, do 5G ou coisa parecida, eu não posso servir uma salada de computador na minha mesa. Em algum lugar tem que chegar alimentação para 2 bilhões de pessoas. 50% dessa produção só pode ser produzida pelo Brasil, não há outro jeito. Ah, bom, então tá. Então nós, de maneira arrogante, sentamos aqui no Mercosul, nos países do Mercosul, é o seguinte, olha, deixa eles lá, eles têm que vir para nós na marra, porque eles precisam comer. Meu amigo, se fizermos isso, nós vamos retardar ao máximo, eles vão acabar transformando o nosso produto em produto de segunda e terceira classe para depreciar. Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, essa soja pode ser produzida na Amazônia, então vamos pagar menos para o Brasil, porque o Brasil tem problema ambiental. Tinha um jeito de fazer esse processo. Então, o que nós precisamos ter, na verdade, é inteligência estratégica, planejamento comercial, para poder, junto com nossos adidos que estão distribuídos, junto com a PEX, que nós temos aqui, as nossas estruturas, tá? Ter condições, as embaixadas, poder fazer esse ótimo relacionamento com o mundo, contrapondo os nossos adversários por interesses específicos. Vamos fazer o acordo com o Mercosul? Vamos, com certeza vamos. Eles precisam do nosso alimento. E vamos fazer com maior ou menor vantagem? Bom, depende da nossa habilidade negocial. A cada vez que um deputado dá um discurso num parlamento europeu, qualquer deles, né, nós imediatamente revelamos, viu, ó, os caras não querem mais fazer o acordo. Não, mas não é que eles não querem. Eles vão acabar fazendo esse acordo porque o acordo foi assinado depois de 20 anos por alto interesse de manutenção, segurança alimentar, do ponto de vista geopolítico, são palavras-chave do sucesso dos governos. Ninguém vai querer, claro, ninguém vai querer ser presidente de um país que o povo está com fome e ele não tem de onde comprar o produto. Nós estamos aqui brigando por causa do preço do arroz. Tá? E é claro, até porque dobrou de preço, não sei mais o que, ou coisa parecida, mas imagina se nós chegássemos na prateleira do supermercado e não tivesse para comprar. A prateleira é completamente vazia. Não é que está caro, não existe. Pois bem, na pandemia, muitos países que não compravam no Brasil viram suas prateleiras vazias, porque seus fornecedores mal tinham alimentos para a sua população, restringiram a exportação e deixaram seus clientes sem nada. Não é por outra razão que 86 países quiseram ampliar o portfólio, a diversificação de produtos a ser comprado do Brasil. E 28 países que nunca compraram uma grama nossa estão com portas abertas para comprar do Brasil. Então, pessoal, nós vamos ter que fazer conquista de mercado sem ufanismo, sem voluntarismo, sem achar que somos donos da verdade. Isso é mercado, é competição diária. A construção do mercado internacional e relação internacional é feita por vírgula e centímetros, todos os dias. Então, o senhor acredita na consolidação do acordo União Europeia-Mercosul? Com todas as complicações que tem nesse meio, tá? Então, a França vai resistir ao máximo? Com certeza vai. Porque se o presidente francês concordar com essa tese, ele está simplesmente dizendo que vai aniquilar grande parte da agricultura francesa. Nós temos lugares do Brasil que produzem 3 safras anuais, nós estamos tirando a produção de milho e plantando de algodão no mesmo solo. Eles têm estação completamente definida, pode fazer no máximo 2 safras, quando muito. Então eles têm dificuldade, eles vão ter dificuldade para produzir milho e soja, os alimentos fundamentais para a produção de proteína animal, eles não têm condição, não têm área sequer com relação a isso. Então eles vão resistir ao máximo possível, mas vão acabar cedendo a isso. Até porque a Europa tem tecnologia e produtos para vender para nós
com um preço muito mais competitivo. Se nós estamos avançando muito na qualidade competitiva do agro, estamos perdendo na instrumentalização, na pesquisa e inovação da indústria. Nós não estamos com uma política industrial bem construída e, portanto, nós ainda somos grandes clientes para mandar navio de soja e trazer numa caixa de fósforo alguns tipos de computador. No próximo bloco, nós vamos discutir o início da tramitação na Câmara dos Deputados de projetos que tratam da regularização e do crédito fundiário. Tramitam na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados 2 projetos de lei que tratam da regularização e do crédito fundiário. Essa semana iniciaram-se as articulações, tanto no Parlamento quanto no Poder Executivo, para a deliberação dessas matérias. Como é que o senhor está vendo aí essas articulações, deputado? São projetos importantes. Claro que são. Na Câmara e no Senado, as pessoas precisam compreender o seguinte: o projeto que passa na Câmara é o possível, não é o ideal, não é o que eu gostaria. Por exemplo, quando tu vai fazer regularização fundiária e tu diz que só pode regular até 6 módulos, se eu estiver andando na 163, por exemplo, e eu olhar naquela planície lateral, eu vou ver o seguinte: de um lado tem pessoas que têm 1 módulo, 3 módulos, 5 módulos, 8 módulos. Eles estão lá 20, 30 anos, eles não são grileiros, são produtores rurais. Se eu estabelecer que a regularização fundiária só pode até 6 módulos, o cidadão que tiver 6 módulos e meio vai ficar sem escritura pública e registro. Então, vai ficar como se tivesse um queijo suíço, né? Cheio daqueles favos, tu vai ver uma planície enorme, aqui tem 4 ou 5 que tem escritura pública, esse não tem. Mais 4 ou 5, esse não tem. Por que tu não tem escritura pública? Não, eu sou um criminoso porque eu tenho 6 módulos e meio, eu tenho 8. Meu amigo, se a tua posse é mansa e pacífica, se tu fez o CAR, se o georreferenciamento diz que tu não fere interesse de terceiros, que interessa a quantidade de terra que tu tem? Se tu tem 8, 9, 10, 15 módulos, qual é o problema? Teria problema se eu dissesse o seguinte: ó, vai para lá correndo e ocupa agora essa terra para te poder tomar essa terra e vender. Não. O lapso temporal é até 2008. Então, nós botamos um vigarista de plantão lá nesse local, desde 2008, para esperar que em 2020 regulamentasse? É com certeza não. Então não tem lógica a limitação, quer dizer, é esse discurso que nós temos hoje, que é na ditadura da minoria de esquerda, né? Eles criam quase como se fosse um ato de aprisionamento. Eles não queriam que o índio produzisse. Tu pega um filme do Parecido, por exemplo, os índios estão produzindo soja com uma dignidade enorme. Qual é a narrativa deles? Deputado, nós ia para Cuiabá, e quando nós ia com as nossas mulheres no meio da rua, as portas iam se fechando no comércio, porque nós não tínhamos dinheiro. Agora, nós plantamos 19 mil hectares de terra e nós temos recursos para comprar máquina, para comprar roupa, para ir no mercado. Nossos filhos estão na universidade e quando nós caminhamos na rua, as portas se abrem porque querem nos receber. Nós agora somos cidadão. Quem disse para alguma pessoa que o índio não tem direito de discutir, de decidir o seu próprio destino? Onde é que está escrito? Não. Quem sabe tu pega na 169 da OIT. Não. Artigo 17. Absoluta liberdade. Eles têm direito a escolher. Quem é que diz que eles têm que estar no isolamento das matas, que têm que ver só da caça e da pesca? Quem disse? O índio tem um processo de evolução sociológica e é ele que define. Ele pode ser um grande plantador de soja, ter uma vida com todos o recurso disponível e manter sua cultura, morar nas suas cocas, trabalhar e ter as suas rezas, ter os seus cantos, tudo que ele tinha antes, mas também a dignidade. Não tem nenhum problema com relação a isso. Regularização fundiária, então, pessoal, que nós começamos a discutir, se não há outro jeito, aprovamos 6 módulos. Não concordamos com isso. Mas, se a escada de 10 andares só me permite subir 5, eu subo 5. Depois, vou subir os outros 5. É o que o jogo tem que fazer, tá? Bom, hoje tem 6 módulos, vai resolver 91% de todos os proprietários, mas vai resolver só 52% da área. O que significa dizer que no meio destes ainda vai ter gente que pode ter incêndio e o cidadão não tem outra forma, porque ele não pode comprar adubo, ele não pode comprar o trator, ele não pode comprar o equipamento, ele não pode fazer financiamento, ele não tem escritura pública e registro. Qual é o crime dele? Não, ele tem 8 módulos, então esse cara não pode, está fora. Tá? Bom, se é assim, vamos fazer, não tem nenhum problema. A outra questão ali da regularização fundiária é o crédito fundiário.
Amigo, essa coisa é tão ridícula que é o seguinte, o Banco do Brasil tem um sistema de consórcio para o cidadão fazer habitação. Urbano, eu quero pegar um consórcio, o consórcio tem uma taxa de administração baixa, tá? Então eu deixo o dinheiro do consórcio, de vez em quando eu sou sorteado e posso comprar minha casa. Pois é, o cidadão que quiser fazer uma casa no sítio, na chácara ou na lavoura dele, não, daí o banco não pode financiar, porque ele não é urbano. Meu amigo, que diferença faz se eu vou financiar no consórcio uma casa na roça ou na cidade? Qual é o problema? Tá? Mas nós temos tudo. O crédito, por exemplo, se tu for para o crédito imobiliário, tu está no mercado de capital. Mas se for para o crédito agrícola, coitado do produtor tem que ir lá de joelho, sentar na frente do gerente, preencher uma papelada inteira, botar tudo embaixo do braço, ele tem que ir no cartório pagar cada carimbo que o cartório botou, ele tem que pegar um agrônomo para fazer um projeto dizendo que vai fazer orientação técnica na lavoura dele, ele nunca vai lá, mas cobra 2% e o banco cobra mais meio para ler o que... Então tem o sócio oculto, é o custo de produção. A nossa energia pode reduzir em 40% o valor da energia que está dentro da nossa propriedade, mas tem a lei do gás, está no Senado. Está ali mofando por enquanto, como a da conectividade. Meu amigo, nós não temos como produzir sem conectividade. O nosso menino e a nossa menina, para ficar na colônia, ele precisa ter internet. Sabe por quê? Porque no equipamento que ele vai comprar está a tecnologia embarcada, ele vai pagar por isso. E ele precisa competir com o vizinho dele ou com um país que tem toda a tecnologia e está competindo conosco. Por que nós vamos manter a conectividade 6, 8 meses no Senado, com um senador olhando para aquela página sem nunca aprovar, se isso é projeto disruptivo para a economia? Se aprovar a lei do gás, por exemplo, nós vamos ter condição de dessalinizar as águas de todas as cidades ao longo da beira do oceano no Nordeste. Se eu dessalinizar as águas com o consumo das grandes cidades, todas as águas interiores vão para a lavoura. Eu vou pintar o sertão de verde. Tá? Isso está tudo pronto. Por que não aprova? Porque alguém está interessado em dizer o seguinte, tem que dar errado o governo, senão nós nunca mais voltamos. São essas travas que impedem hoje o desenvolvimento nacional. São essas travas que impedem o pleno emprego, o crescimento do Brasil. Nós precisamos vencer essas travas, né, deputado? Com certeza. Então, com relação ao financiamento para a compra de terra, tá? Um banco da terra, nós temos que ter isso. O cidadão tem que ter direito a comprar sua terra, pagar num tempo que a amortização lhe permita dignidade, porque a terra, para nós, num país com vocação agrícola, tem que dar oportunidade para quem quer ficar nessa terra comprar. Não pode deixar quem já tem terra comprar cada vez mais e concentrar renda, e quem não tem não pode comprar nunca a terra. Então, é absolutamente correto, nós temos um sistema de financiamento com relação a isso. Com relação à divergência, pessoal, é um problema do nosso tempo, é cultural. Nós resolvemos que temos que andar pelas extremas. Vamos comparar isso com um grande rio, né? O rio das grandes enchentes, ele enche pelos dois lados e leva tudo que tem por diante. Causa um estrago enorme, oxigena o solo também, mas causa um estrago enorme. O que acontece depois da enchente? O rio sempre volta para o leito, porque o caminho normal do rio é o leito. O Brasil precisa encontrar o leito do rio. Nós não podemos continuar conversando com as pessoas, sempre começando pelo que discordamos, sempre pela divergência. Nós temos que ter capacidade para governar construindo consensos. O nosso adversário não é nosso inimigo. O Brasil é tão meu quanto dele. Por que eu não posso ouvi-lo? Será que no meio de todas aquelas frases não tem alguma coisa que ele pode me ajudar no meu senso crítico? Com certeza. O Brasil não é mais de ninguém. O Brasil é de todos nós com igualdade de condição. E, portanto, todos são muito importantes. A maior obra de um governante é saber tirar da sua população, pelo grau de construção, convergência e consenso, o que de melhor ela tem para dar para o seu país. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado pela sua rica participação na análise dos fatos, que contribuiu de forma muito grande para que o nosso telespectador entenda toda essa questão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço. Obrigado pela sua participação. Inscreva-se, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e muito obrigado.